Boa noite, gente. Nós voltamos, tá? E agora a gente está aqui no nosso quadro, na nossa sala de aula, para mostrar para vocês um outro perfil, um outro jeito de seleção de ensinar. Então, vamos voltar aqui para a questão 42. 42, A. 42, letra A. Letra A, pessoal, elipse, personificação, silepse e comparação. Ô, Regiane, dá um exemplo aí de onde é que você viu personificação, por favor, que eu me enrolei. Personificação que o Cotelinho não gosta. Ah, então personificação é quando A gente transforma em pessoa. Exatamente, professor. E comparação? A tua saudade corta como um aço de navalha. Entendi. Arrasamos. Beleza. 43, letra A. No primeiro verso há um erro de regência verbal. Peraí, deixa eu tentar resolver essa aí. Então vai lá, vamos. Cheguei na beira do rio. Não! Mas peraí, quem chega a algum lugar. Então era um A craseado aí. Inclusive, você chegará ao pódio, ao sucesso? Ao sucesso aqui no curso Seleção. Exatamente. Prova de pouso, hein, gente? Não esquece, não. Então, chegando ao Seleção, a pessoa depois chega à vitória. Arrasou! A vitória com crase. 44. Vamos lá, pessoal. Essa questão 44 a gente tem que discutir aqui um pouquinho, né? É muito possível que a banca veja que a resposta como... a banca pode ver a resposta como letra C, né? É possível também que ela pense aqui, né, que a predominância da variedade cultural relacionada ao termo Cotelinho e desvios linguísticos que não se adequam à norma padrão da língua portuguesa. Bom, nós vimos um probleminha neste item em razão ali da palavra relacionada ao termo. Né? Na verdade, o termo exemplifica um uso desta variedade. E não é exatamente uma relação, são coisas distintas. Né? Na letra D tem um probleminha aqui na questão que fala de traços linguísticos típicos relativos ao pertencimento a vários grupos sociais. Não vimos vários grupos sociais. Então, neste caso aqui, a questão... Pode terminar, Walter. Eu vi que você estava querendo falar. Vários grupos sociais. Imagina a pessoa cantando a música, Coitelinho, e só de ouvi-la cantar, nós vamos dizer... ele usou um jargão de engenheiro, mas ele é um jogador de futebol que nasceu no interior e joga atualmente lá em Portugal. Ele não pertence a mais de um grupo social, definitivamente não. Então, Regiane, aí é aquela que nós vamos esperar o gabarito oficial para ver o que é que eles vão dizer, certo? Porque nós vimos realmente um problema de construção na questão. Exatamente. Muito embora a gente esteja apostando aqui que a banca possa realmente colocar a letra C, mas a gente vai aguardar, né, para ver como é que a banca pensou que é a questão. Questão 45, pessoal. Regiane, então a 44, C, mas com observação. Isso, com observação, porque há problema na questão. E queremos ver aqui a letra D, porque existe um problema aqui na questão. Isso. Tá. Boa. Questão 45, pessoal. Sobre o texto 4, é correto afirmar que, de uma música belíssima, Aquarela do Brasil, né, Ari Barroso, né, vamos lá. Sobre o texto, então, é correto afirmar que... Bom, nós acreditamos aqui que a banca criou aqui duas opções para deixar as pessoas bastante em dúvida. A questão seja a letra C está totalmente excluída em razão aí de canal, enfatiza a mensagem no canal. Não, o canal, pessoal, né, vai aparecer a função fática que nós não temos aqui. E o erro da letra D, falar de pessoal pré-estabelecida, não, ele já se sente ali um brasileiro, né? Então, letra C e letra D, totalmente fora. A banca criou aqui
Que adjetivo nós podemos Um jogo de usar? palavras, Um jogo de palavras, uma uma armadilha aqui nas letras A e B. Relacionando-se com a dimensão do tempo passado, não se pode falar em identidade cultural, visto que o texto explicita a modificação do sujeito e não da coletividade. Pessoal, olha só, explicita a modificação do sujeito e não da coletividade. Esse trecho, ele é equivocado. Esse finalzinho aqui do item, o item está vindo bem, mas esse finalzinho ele tem um equívoco, porque Brasil está usado de forma metonímica. Não tá, ficou bonito isso. Ficou. Né? Eu não sei o que é metonímia não, mas você vai me explicar e eu vou entender. Metonímia, pessoal, é aquela figura incrível de uma relação de contiguidade entre os termos. Então, quando eu falo Brasil... Aquele negócio do bandeirinha do jogo de futebol, chamar o rapaz que trabalha com a bandeirinha pelo nome do instrumento que ele usa. Isso! Tá. Perfeita lembrança. Inclusive o Botafogo tá aí, né? Então é a hora que eu me despeço, foi um prazer falar com vocês, eu tô indo embora. Gente, então aqui a gente tem esse problema porque usa Brasil de forma metonímica, então representando os brasileiros, e isso é o uso de coletividade e não do sujeito. Letra B, a noção de identidade nacional é construída pela predominância da variação cultural, dos traços linguísticos, dos valores e princípios de uma comunidade. Nós ficamos com a letra B, com uma pequena observação em se tratando dos recursos, dos traços linguísticos. A música fala de cultura, a música fala de valores, ela fala de muitos recursos, mas especificamente de traços linguísticos, não. Só que este erro, digamos assim, ele é um pouquinho menor do que o erro que está na letra A. Então, por isso que nós ficamos com a letra B com esta observação também, tá? Questão 46, querido. Analise os excertos abaixo, verificando a relação com os comentários apresentados e, em seguida, marque verdadeiro ou falso para cada um deles. Volte, essa questão é sua cara. É mesmo? Por quê, hein? Porque é uma questão linda. Vou cantar-te nos meus versos. A alteração da posição do pronome oblíquo por vou te cantar nos meus versos estaria incorreta. Não, não é incorreta. Embora não seja de uso corrente no português brasileiro, nem nos textos formais, a gramática, no entanto, prevê. Então, a primeira afirmativa é errada. A gramática prevê, sim, que o pronome oblíquo fique preso ao primeiro verbo da locução verbal. Então, a primeira afirmativa é errada. No trecho, por essas fontes murmurantes, onde nas fontes eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar nas fontes, certa a segunda. No trecho, muito bom exercício esse 3, não é, Rejane? É maravilhoso. Esse Brasil lindo e trigueiro, o pronome demonstrativo foi utilizado anaforicamente, retomando, resumindo tudo que foi dito, mas não para introduzir informações novas. Não. Aí o item ficou errado. Não é papel do elemento anafórico, né? Anafórico é de retomada, é um tipo de coesão que é para retomar os termos. Então, ele não vai antecipar uma ideia nova. E o quarto, no trecho, a melancólia à luz da lua, a retirada do acento grave indicativo de crase gera prejuízo semântico, muda totalmente o sentido de lugar ou de situação, dizendo melhor, que a crase expressa e sim acarreta prejuízo sintático. Então, na questão 46, nós ficamos com a letra D. D de dado. De idioma. E D de é isso aí. Você aprende. 47. Vai, Observando o uso do vocábulo que no fragmento. Esse coqueiro que dá coco. Assinale a alternativa na qual o vocábulo que apresenta a mesma classificação morfológica do fragmento transcrito nas alternativas abaixo. Então, se esse que
Na frase matriz é um pronome relativo, deveríamos buscar outro pronome relativo que se encontra na alternativa A. Pronome relativo, o coqueiro, o qual, da coco, uma história a qual estabeleça. Então, 47, letra A. Bem tranquila essa, né, Rejane? Super tranquila. E a 48? Questão 48. E aí uma questão que exigiu uma leitura integral ali dos textos, uma conexão, intertextualidade com a prova, né? Os textos enfatizam a construção coletiva da identidade nacional. Sim, inclusive reforçamos a ideia ali da própria redação, tá? Lembrando que quem não assistiu o comecinho da live, redação foi comentada lá, volta lá e assiste aos comentários, tá? No texto 2 não é possível perceber a ideia de coletividade, visto que o posicionamento apresentado é o da própria personagem. Temos uma observação aqui. Acreditamos que a banca vai atribuir isso como verdadeiro, como certo, tendo em vista que a função de linguagem empregada foi a função emotiva, função expressiva ou exteriorização psíquica da linguagem. Exato. Então, eu amo a pátria, eu não comemoro apenas quando o calendário diz. Então, essa é uma afirmativa certa. Os textos 2, 3 e 4 reforçam a identidade, que a identidade é uma construção pessoal. Não, porque os textos estavam falando, né, bastante de coletividade, do processo de como esta identidade, a partir da coletividade, ela é construída. Dialógica, como falou no texto, né? Dialogicamente, Isso. né? E 4, a imagem do texto 1 informa que nossas experiências e vivências individuais são essenciais para a construção da nossa identidade. Sim, aquela imagem que está no finalzinho do texto 1 é uma imagem que retoma o que foi dito no texto. Então, inclusive no finalzinho do texto fala que a linguagem representa a imagem representa o que estava ali no próprio texto. Então, sim, está correto. E aí a nossa resposta é a letra D. D de dado. De Dion. E com isso nós finalizamos, não é mesmo, colega Rejane? Arrasamos. E os nossos alunos também. Um beijo para vocês e espero vocês na prova de bolsa. Sucesso. Tchau.